Aqui a aguardar. Olá, Orlando, boa noite. Olá, Olá, professor. Margarida, tudo bem? Muito boa noite. Sempre com energia e dinâmica. Olá a todos, também Olá a todos. já Pronto, presentes. estávamos à sua espera a apresentar aqui o professor Rodrigo Ruivo, o professor do ombro, sempre conhecido como o professor do ombro, desde a minha licenciatura, sempre foi, quando vinha o professor Rodrigo Ruivo, era sempre o professor do ombro, bem aí. Não, isto tem-me perseguido. Pá, este ano aconteceu-me pela primeira vez. Nós, na faculdade, tive entrega de trabalhos práticos e tive um grupo que foi muito original e escreveu mesmo Shoulder Teacher. E, portanto, em vez de identificar-me como Rodrigo Ruivo, era já o Shoulder Teacher. Pá. Portanto, Claro. espero estar à altura do tema e falar de ombro. E sei que já o disseste, mas também faço esse apelo. Dúvidas e questões que tenham, sintam-se à vontade, está bem? Sim, sim. Para partilhar. Eu, fora aqui o grupo, eu já tenho duas perguntas que já me colocaram depois para o final. Depois, se as pessoas quiserem colocar mais, tem aqui a caixinha de perguntas ou então nos comentários eu também vou ativando e desativando, porque a parte dos comentários é só para não estar a tapar aqui à Ok. frente. Mas pronto, então começamos pelas apresentações. Ah, qual é que é o historial, a carreira? Como é que tudo começou? Eu se calhar vou começar pelo abstrato e também sendo sucinto, acho que interessará depois mais o sumo e o conteúdo que se possa ter da questão do ombro. Desde muito recente, muito jovem, a minha ideia de vida profissional sempre foi o exercício físico, o desporto, epá, desde 10, 12 anos. Inclusive, os meus pais, irmãos, são uma família de médicos. Eu próprio tinha uma nota que me permitia a medicina, mas sempre tive esta ideia do exercício físico. Portanto, realizei o meu percurso académico na Faculdade de Motricidade Humana, Foi uma primeiro licenciatura, depois o mestrado em Exercício e Saúde. Senti necessidade de desenvolver um bocadinho os meus skills práticos de terapia manual e estudei osteopatia durante 2 anos no Instituto de Técnicas de Saúde e culminei o meu processo no doutoramento. No entanto, complementarmente, desde há 15 anos que sou personal trainer, sou diretor também técnico na Clínica das Conchas portanto, tenho muita ligação à prática e felizmente desde há 10 anos também já só trabalho no âmbito do ombro. Okay? Mesmo a nível de treino personalizado talvez essa seja a questão seguinte, porque o ombro? E várias vezes me colocam. Porque o ombro, pois é. Não direi que foi um acaso, mas na realidade foi um acaso. Eu desde novo soube que queria seguir exercício físico, mas obviamente aos 10 anos não acordava a pensar, vou especializar-me no ombro. O que é que sucede? Eu pratiquei alto rendimento de judo, de forma mesmo séria, até que, salvo erro, aos 17, 18 anos, numa competição, tive uma luxação glenohumeral. Portanto, no meu auge de carreira, a tentar aqueles meus objetivos desportivos máximos, pronto, numa projeção mal delineada, calculada, posicionei mal o ombro e o ombro saiu. Mas tudo bem, como é que depois voltou a colocá-lo no sítio? No entanto, depois tive uma cirurgia, uma artroscopia, e o que é que sucedeu? Tive de recuperar, obviamente com a Fisioterapia? ajuda de fisioterapia, e como eu sou um curioso, ia sempre questionando a minha fisioterapeuta na altura, porque o laser, porque o ultrassom, o que é o conflito, que é um termo que se usa muito no ombro, conflito subacromial. E depois comecei a ganhar este fascínio e comecei a estudar para mim e depois para ajudar os outros. E a realidade atual, e eu fui vendo também nos comentários feitos à tua publicação de hoje, é de que a dor no ombro e a patologia do ombro, e eu não tinha essa ideia no início, é muito, muito, muito prevalente. Depois da dor lombar e da dor cervical, que às vezes está associada Sim, à dor sim. no ombro, não sei se é essa noção, existem muitas pessoas com dor no ombro. Eu estagiei
e faço já aqui esta homenagem, com o Dr. António Cartucho. É uma referência médico-cirurgião, ortopedista da CUF, e para se ter uma ideia, se hoje, pronto, imagine um de nós, ou amanhã, está bem a hora de expediente, hoje ninguém está a ligar para a CUF, quiser agendar uma consulta, terá de ter um tempo de espera de 2 meses e meio, 3 meses. Pois Portanto, há acredito. muitas pessoas para quem a temática de hoje é super importante e pertinente. Portanto, daí o ombro ligado ao judo, ligado a uma lesão e depois... E à recuperação. Que engraçado, por acaso não sabia. Acho que eu, aluna, e muitos alunos não deviam saber desta história. É engraçado. Eu estava a Nunca ninguém aguardá-la para a perguntou. live de hoje. Não, eu sabia que a Margarida me ia convidar, passado 2 ou 3 anos. Não que o esconda, mas talvez não tenha surgido em conversa, certamente. Sim. Por acaso é engraçado. Não tô, pronto, não é na mesma linha, mas eu por acaso também interesso-me pela postura, pelo pilates e pela escoliose, porque eu sofro desse problema. Então também é interessante, nós queremos ajudar-nos a nós próprios e depois ajudar os outros. Sim. E é importante, acho que a motivação é maior, não é? Quando temos que resolver. Não, mas é um facto. Eu na minha vida, pronto, eu sou um estudioso, mas por norma, e creio que com a Margarida talvez se passe o mesmo, nós não acordamos num dia e pensamos, hoje vou estudar sobre doença de Crohn, ou vou estudar sobre capsulite adesiva. E o facto de nos depararmos com a temática, ou porque temos um familiar que precisa, um cliente, ou nós próprios, dá-nos um estímulo tremendo para estudar. E a Margarida sei que já se especializou na escoliose, pilates, Sim. não é? Portanto, foi esse o trigger. Sim. Foi a minha Porque faz atual. bem a mim. Eu nunca iria para indoor cycling, que aquilo para a minha hérnia na lombar, postura ali, não é para mim. Eu já odiava aquilo nas aulas, por isso. Ainda bem que não era o professor do indoor cycling. Não, neste momento ia rever a nota. Para brincar, obviamente. Não, mas é porque eu tenho a minha. Pronto, tenho a minha patologia, né? Tenho que poupá-la. Se eu posso fazer outra coisa, melhor, não é? E por acaso, o engraçado, a professora Fátima também foi na mesma teoria. Ela também, cifótica, lordótica, escoliótica, não é? Tem tudo. É um 3 em 1. Ela também se interessou pelo Pilates. Quando eu fiz a entrevista com ela, também foi pela mesma razão. Ou seja, nós vamos sempre procurar essa motivação de querer saber mais por nós próprios também sentirmos essa dor, não é? E ninguém gosta de viver com dor. Ninguém gosta de estar com Não, isso é um facto. E depois, à medida que nós nos vamos aprimorando nessa temática, vamos sentindo que conseguimos ajudar as pessoas. E mais do que os bens materiais ou do que a remuneração e a questão económica, para mim um dia bem sucedido é um dia em que eu percebo que consegui ajudar e a recuperar as pessoas. Porque hoje em dia, para além da questão universitária, eu divido a minha semana de trabalho nessa docência, mas na prática, em que, e isto é muito importante também que se diga, em que em equipa interdisciplinar, com médico, com fisioterapeuta, nutricionista também, não é? Nutricionista, claro que sim, tentamos dar saúde ao ombro das pessoas. E sentir que temos pessoas que não conseguem fazer as atividades do cotidiano em casa com dor, que não conseguem pegar no neto ou na neta ao colo e criam, que não conseguem dormir, os homens não conseguem fazer a barba, as senhoras não conseguem chegar ao sutiã. E chegar no início de uma semana e perguntamos sempre o feedback, então, e como é que se sente? Então, e já melhorou? Então, e fez os exercícios? E a pessoa conseguir fazê-lo, não há melhor alegria do que essa. É verdade. Não há dinheiro que pague isso. E, portanto, nós vamos tendo este gosto e vamos sentindo que podemos ajudar e, portanto, vamos continuando sempre a estudar ombro, pilates e patologia. Sim. Então, e agora, passando para o tema do layoff da quarentena. A opinião, o que é que isto trouxe de positivo e negativo? E a nível negativo, obviamente ligado ao ombro e à má postura, porque eu não posso ter má postura. Sim, pronto, layoff, obviamente não irei falar do ponto de vista económico, esse não serei a pessoa habilitada. Pronto. Aquilo que eu observei neste momento de pandemia foram situações distintas. Pronto, uma primeira, eu acho
que houve uma mudança de rotina, isso é nítido e notório, porque as pessoas tinham um cotidiano de trabalho, de deslocarem-se para o trabalho, e muitas pessoas ficaram em casa. Pronto. Por um lado, o que se verificou é que muitas pessoas começaram a praticar mais atividade e exercício físico nesta fase. Ainda que haja depois o senão que nós vamos falar. Pois. Portanto, e aconteceu-nos, por exemplo, na Clínica das Conchas, nós passámos todo o nosso serviço de aulas para online, e pessoas que iam uma vez, duas por mês, começaram a fazer as aulas diariamente. Portanto, esse é um aspecto positivo. No entanto, independentemente deste aspecto positivo, o teletrabalho também trouxe muitos dissabores. Há muitas pessoas, muitas horas sentadas à frente do computador, com posturas, depois já veremos o que é esta postura, erráticas, em que anteriorizam em demasia a cervical, Exato. exatamente, em que os ombros muito arredondados à frente. Por causa do computador, dos telemóveis, é sempre assim, não é? Tudo. Muitas horas sentados, muitas vezes as questões ergonómicas do trabalho em casa não estavam minimamente adaptadas, muitas horas sem interrupção. Pronto, e o que sucede é que, pronto, e nós temos visto, as clínicas de fisioterapia reabriram em maio, e fim das primeiras 2 semanas em que as pessoas ainda tinham algum receio, tem-se verificado muitas pessoas à procura de fisioterapia. Porque os problemas de ombro, de cervical, mantiveram-se e em muitos casos aumentaram. Portanto, há aqui várias sugestões que depois podemos tentar explorar para ajudar as pessoas, neste caso. Exato. Mas o layoff trouxe claramente este reverso da medalha. Mais problemas, mais dores. E depois o pior é que as pessoas estão em casa e em vez de, pronto, tentarem, já que o trabalho, pronto, tem a secretária, o computador e provavelmente é um computador de monitor em que eu consiga estar a olhar para o ecrã com a cabeça alinhada, não é? Agora a maioria é laptop, o ecrã cá em baixo. E em vez de sentarem se calhar numa secretária ou no escritório ou onde for, sentam-se no sofá ou na cama. Então ficam o tempo todo assim, não é? E depois é horas e horas e horas e horas e não fazem alongamentos, não trabalham a mobilidade, não se exercitam, fica tudo, entre aspas, ferro, não sei se posso dizer esta expressão, e depois querem mexer à lesão, não é? Há esses problemas. Não, o teletrabalho, por levar as pessoas assim da rotina, e não sei se isso passou contigo, Margarida, mas com vários colegas meus, deixou de haver também aquela questão dos horários. Sim. E todos nós começámos a sentir que trabalhamos muito mais em teletrabalho do que se não tivéssemos. Enquanto no início da pandemia, isto agora vai ser calmo, não. Pelo contrário, foi um excesso de trabalho. E com esta condicionante que tu referes, muitas vezes a altura do visor não está minimamente ajustada e, portanto, as pessoas estão em hiperflexão cervical. Isto quando o computador ou o laptop está à frente, porque muitas vezes está ou num lado ou no outro, porque do lado à frente tem a impressora, tem a olhar para a direita, portanto, é importante que as pessoas tenham o critério de colocar o computador e o ecrã à altura dos olhos. Na questão do ombro, muitas vezes também se verifica que o apoio dos cotovelos está muito elevado. Está bem? Quanto mais elevado, mais stress articular no ombro vai causando. Portanto, nós devemos ter um apoio, uma mesa, um apoio de braços, que permita, digamos, um ângulo de 90 graus no cotovelo. Que as pessoas apoiem os cotovelos sem estarem em esforço. E depois é a questão também da cadeira, ter talvez um apoio lombar, permitir que as pessoas apoiem os pés no chão, porque são muitas horas. E muitas vezes o que sucede é que as pessoas não fazem pausas para alongamento, para exercício, e quando o fazem, talvez também por não haver às vezes orientação qualificada, os exercícios são um pouco erráticos. Está bem? Mas às claramente... vezes é melhor não fazer do que fazer, não é?
Sim, é uma expressão forte dizer para não fazer, mas sem dúvida que fazer e não o fazer de modo correto traz mais malefícios por vezes do que benefício. Sim. Está bem? Muitas vezes as pessoas vêm para uma avaliação de ombro comigo e com a minha equipa interdisciplinar e nós identificamos logo qual pode ser o problema, ou pensamos ser o problema. E às vezes as pessoas sugerem, então, mas diga-nos 2, 3 exercícios que eu faço em casa. Muitas vezes é possível e sugere-se que o faça, mas temos de garantir que a pessoa tem boa consciência corporal e boa execução técnica ao fazê-los. Porque senão o exercício pode ser bom, corre mal. Ok? Sim, E, principalmente portanto, quando é assim mais específico. sim. E eu própria, e eu já estou nisto há 4 anos de exercício físico em cima e já fazia exercício físico antes, mas pronto, especializando mais nesta área, eu segui com um colega meu, porque andava uma altura que andava também com umas dores na zona do pescoço, e fui fazer uns exercícios com um colega meu que também estudou em Remaior, o Fábio Torres, Sim, que sei. é osteopata e também tem a licenciatura Já ouvi da falar. Escola Superior de Desporto, sim. Então eu fui fazer umas sessões com ele. E eu própria, mesmo eu sabendo a postura, os movimentos, às vezes era tão complexo, algum tipo de trabalho de mobilidade é tão complexo que às vezes chegava a casa e eu mandava-lhe vídeo. Fábio, vê lá, eu acho que não estou a fazer isto bem, vê lá. E às vezes é complicado, muito trabalho de respiração, com mobilidade, é Não, complicado. sem dúvida. Eu acho que, pronto, praticar exercício físico, seguir algumas recomendações de exercício, na maioria dos casos é sempre benéfico, ou na maior parte dos casos é benéfico. Mas deve sempre haver uma individualização dos próprios exercícios. Nunca pode haver uma receita única que sirva a todos os propósitos. Eu, Uhum. às vezes, pronto, sou entrevistado por alguns jornais ou meios de comunicação e eu sinto que, depois de me ouvirem, eles sentem-se frustrados. Porquê? Porque eles, por algum motivo, chegaram até à minha pessoa e questionam-me, vamos dar exemplo, como é que nesta época de pandemia podemos dar o melhor exercício para todas as pessoas. O que é que as pessoas podem e devem fazer em casa nesta época? 3 exercícios. E eu posso dar, obviamente, aqui algumas recomendações, mas a partir do momento em que eu explico que deve haver uma primeira avaliação Uhum. para perceber se nível de condição clínico, uma avaliação postural da pessoa, se precisa ou não precisa daquele exercício, e em função disso é que vamos prescrever de forma Sim, individualizada. Porque, não é? A própria Margarida, se tiver alguém com uma escoliose sim. lombar, se calhar tem um exercício ou Sim. exercícios diferentes do que se não tiver. E portanto eu sinto que eles às vezes sentem-se frustrados por não haver apenas este exercício. Mas claro, há recomendações gerais Uhum. que nós podemos dar. Caminhar, pelo menos, se calhar 90% das pessoas podem, não é? Acho que Sim, não. o Não, caminhar, o ser ativo, estacionar o carro mais longe, é o que eu estou sempre a dizer. Não vou deixar à porta do elevador para entrar no elevador, eu posso deixar mais longe, vou de escadas. Estou a contar passos. Ser ativo. não. Não, são fantásticas recomendações e obviamente não exigindo um nível de detalhe muito grande, podemos e devemos sempre fazê-lo. Se nós quisermos entrar aqui na temática do ombro e da Uhum. cervical, pronto, talvez sugestões que eu possa dar. Ok. Pronto. Primeira sugestão, e isto também é recorrente às vezes nas consultas de avaliação, é não ignorem a dor. Às vezes a pessoa tem uma dor no ombro ou uma dor cervical, permite que o tempo vá passando, à espera que a dor passe, ignoram a dor, mas não o deverão fazer. A dor é um mecanismo de defesa que nós temos, que nos dá um alerta de que algo pode não estar bem. Portanto, Uhum. se eu estiver sistematicamente a fazer uma atividade, sei lá, na cozinha, com os pratos, há 3, 4 meses que mantenho esta dor, a dor é persistente. Durante a noite já tenho dificuldades em dormir, que pioram quando eu me deito para o lado afetado. Epá, muito provavelmente não vai desaparecer se não houver uma ajuda mais especializada.
Portanto, a questão da dor é importante. Aquelas questões de ergonomia, que nós já falamos, também super, super importantes. Quanto ao exercício, ok? Para estas pessoas que passaram muito tempo sentadas, muito tempo com esta anteriorização cervical, com estes ombros mais anteriorizados, pronto, será mais importante alongar tudo o que é a cadeia anterior. Peitoral. Alongar peitoral. Aliás, deixa-me ver se eu consigo até. Eu não sou muito especialista nestas questões de. Ok. Epá, estás a ver? Eu até me preparei para esta live. Não. Alongamento do peitoral, por exemplo, é uma possibilidade. Há um exercício que eu gosto muito e recomendo, e depois poderão ficar com o nome e inclusive é pesquisar em casa, obviamente tentando perceber qual é a orientação, que é o Sleeper Stretch. O que é que está a acontecer? Eu estou deitado de lado, eu estou a querer alongar o ombro que está por baixo. Ok? Portanto, este não é um exercício de fortalecimento, é um exercício de alongamento. Esta minha mão que está por cima é que vai empurrar a mão que está por baixo, ou seja, vai promover uma rotação interna. Tu podes ir demonstrando, Margarida, assim estás mais tipo fantástico. assim, não é? É deitada de lado, esse movimento. Está bem? Para alongar as estruturas posteriores do ombro. É um exercício que eu mesmo com os meus atletas de modalidades desportivas, como handball, natação, todos o fazem. Sleeper stretch. Portanto, em termos de alongamento, muito simples. Tentarem dar ênfase, então alongar a cadeia anterior, peitoral, alongar neste exercício de sleeper stretch e alongar escalenos externo-cleidomastoideu. Exercícios simples em que podemos fazer esta rotação e flexão. E flexão e rotação e extensão. Está bem? E porque quando estamos muito anteriorizados, esternocleidomastoideu e escalenos ficam muito hiperativos. Portanto, eu começaria por dar ênfase a estes exercícios de alongamento. Se eu tivesse que falar em reforço muscular, muitas vezes é mais importante trabalhar músculos rotadores externos do ombro, que estão cá atrás no ombro. Mais do que se calhar fazer milhares de repetições de flexões de braços, de push-ups. É os que vão contrariar então a anteriorização, não é? Porque eu quando tenho uma anteriorização tenho uma ligeira rotação interna, eu tenho que trabalhar a rotação externa. Exatamente, alongando os rotadores internos, trabalhando os rotadores externos. Pronto, e há várias possibilidades. Uma simples é esta. Temos um elástico à altura do cotovelo e fazemos. Está bem? Tentar não juntar nunca por completo o cotovelo ao tronco, mas o cotovelo fica próximo sem se movimentar. Também podemos fazê-lo deitado de lado. Está bem? Um halter, um disco. Um halter. Sugiro uma carga leve. São músculos que não conseguem mobilizar muita carga. Está bem? E fazem esta rotação. Portanto, é importante trabalhar os rotadores externos e, porque estamos muito anteriorizados também na nossa cadeia flexora do tronco, é importante trabalhar mais os músculos posteriores. Está bem? Aqueles músculos trapézio médio, inferior, grande dentado, também os romboides e pronto. Situações simples que eu possa também passar. Isto pode ser feito em casa, até pelas alunas que também tens e quem nos está a ouvir. Por exemplo, deitado de barriga para baixo, o que este rapaz está a fazer na imagem de cima é como se fossem os voos. Ou seja, os halteres começam em baixo e ele afasta os braços. Exatamente. Também temos a imagem de baixo, em que tem os braços ao longo do corpo e vai subi-los, fazer uma extensão do ombro ao longo do corpo. Está bem? Estava a ver se a Margarida fazia aí a ilustração do... Senão já não consigo avançar, é isso.
Senão já não consigo avançar. Mas... Não, eu estava aqui a pensar, eu estava a olhar, mas estava a pensar, porque este exercício, se for deitado, agora estava a pensar na situação da força no ombro. Eu posso fazer este exercício deitado de barriga para baixo, mas se eu o fizer em pé, e agora não estou a falar com elásticos, porque com elásticos se calhar vai ser semelhante, se for em pé, a mesma situação que eu estou a trabalhar e faço este movimento com os discos ou os halteres leves. Sim. Não, É a se mesma for situação? Não, se for em pé já altera a dinâmica do exercício, porque o sentido da resistência é o outro. Portanto, para trabalhar os músculos tensores do ombro, epá, e neste caso iria trabalhar deltoide posterior, eventualmente grande dorsal, e porque juntamos as omoplatas, também músculos estabilizadores da escápula, é preferível fazê-lo deitado, neste caso em concreto, está bem? É porque o sentido da resistência depois é diferente. Este exercício de cima, que é este, é daqueles. Isto porque houve um dia que me perguntaram, pá, professor Rodrigo, um dos exercícios que mais prescreves. Este é um deles. Pessoa na posição pronada, de barriga para baixo, com o polegar para cima, fazer uma abdução. Está bem? Os braços estão em baixo e sobem. Epá, trabalha coifas rotadores, trabalha músculos escapulotorácicos. Fantástico. Está bem? Agora, obviamente, ainda vê o princípio de individualidade e ver o que é que serve a cada um. Também os exercícios de remada. Pronto, eu aqui estou com o elástico a vir de cima, mas pode ser que o elástico a vir na horizontal. Pá, também são ótimos exercícios que trabalham estes músculos que dão importante estabilidade à escápula. Pronto. E por último, para não massacrar aqui com imagens nem slides, é muito importante também trabalharem, e este desgraçado é sempre negligenciado, o grande dentado ou o serrátil anterior. Tá bem? Pronto, imagina teres a tua senhora de gatas, imagem da esquerda, e o que a senhora vai fazer é uma protração da escápula, ou seja, como se quisesse formar o camelo. Exatamente. Mas é mesmo fazendo a curvatura das costas ou é só este movimento? É fazer a curvatura das costas, é acentuar a cifose dorsal, porque é o gato camelo, é o gato camelo, que é nesse movimento em que as omoplatas se afastam que eu tenho a participação muscular do grande dentado ou do serrátil. Está bem? Portanto, eu daria claramente ênfase a esses exercícios. Por último, e já que estamos também a falar na cervical, tu conhecerás o chin tuck, que é... Queixo para dentro. Exato. Queixo eu para faço dentro. sempre isso nas minhas aulas. Eu estou sempre. Mão no topo da cabeça e agora tenho que crescer a cabeça para cima pelo topo e o queixo vem para dentro. Então é a aula toda nisto. Por isso é que eu trouxe este exercício. Eu sabia que a Marida fazia, porque aí vamos trabalhar os flexores profundos cervicais, que têm muito mais interesse para estas pessoas que passam horas sentadas ao computador do que exercícios de hiperflexão, de trabalho do esternocleidomastoideu. Portanto, pronto, e o último slide é com estes vários exercícios. Alongamento. De alongamento e de reforço. Estes são exercícios que eu utilizei na minha tese de mestrado, em que eu estudei a postura e a dor no ombro e dor cervical em adolescentes. Então já estava preparado. Já. Para a live ou para o mestrado? Não percebi. Para a live, já estava preparado. Para esta live. Epá, eu acho que sim. Olha, eu ainda... nesta época de pandemia, porque represento também o Centro de Formação da Clínica das Conchas, tive a felicidade de entrevistar várias pessoas. Assim como estás a fazer, uma conversa informal. E partilhei lives com muitos ótimos palestrantes. E aquilo que eu percepcionei foi os dois palestrantes que mais renome têm, mais publicações científicas têm. Um deles tem, não me quero enganar, 200 mil seguidores. Ok? E que eu pensei,
Bem, vou convidá-lo, se calhar diz que não, se calhar diz que sim, disse que sim, também por estima pessoal. E depois também pensei, bem, ele depois se calhar no dia lembra-se que tem a live e estou eu a ligar para ele vir. Epá, essas duas pessoas foram aquelas que mais minuciosamente, de forma preparatória, me pediram: Rodrigo, tens um guião? Rodrigo, eu gostava de ter aqui o fio condutor. Ou seja, as que mais sabiam, que mais seguidores tinham, que mais poderiam estar, pá, nem quer lá saber, vou falar ali para o Rodrigo, pá, deve ser 100, 200, não interessa, estou habituado a 1000. Não me largaram, e bem, pá, Rodrigo, dá-me o guião. Rodrigo, eu quero saber o que é que vamos falar. Pá, portanto, também não me sentiria bem vir para a live e não me preparar, está bem? Sim, sim, sim. Pronto. Já falámos então um bocadinho disto tudo. Eu queria, antes de passar já para as perguntas, e vou já ativando aqui para quem quiser comentar nos comentários aqui o que tem para perguntar. Já tenho aqui 5 perguntas, mas queria só uma pergunta muito rápida, que é, e eu lembro-me do professor ter falado isso nas aulas, trabalho do ombro, quando eu quero fazer um aquecimento, por exemplo, vou fazer um treino de peito, vou fazer um treino de costas, ou preparação para o dia a dia, porque eu vou passar muitas horas sentado, quando se trata de fazer alongamentos e mobilidade, não devo usar muita carga, ou seja, nunca se deve fazer um aquecimento já com halteres de 5 kg, por exemplo. Há malta no ginásio que se vê lá com halteres de 5 kg a fazer já aqui a rotação e a fazer press de ombros para aquecer, porque eles depois fazem com 10 ou 20 kg de cada lado, não é? Por isso é que eu estou a perguntar. Sim, pronto, o aquecimento, primeiro que tudo, deve ser gradual, pá, e progressivo, não é? Que ninguém ouse, pronto, chegar ali, juntam os halteres e pegarem halteres que representam quase a sua carga maximal. Está bem? Porque às vezes, de forma inconsciente, eu já tenho assistido a algumas dessas lesões, a posteriori, a pessoa negligencia esta componente do aquecimento e num supino, por vezes sucede a uma ruptura do peitoral, porque a pessoa não fez um aquecimento específico adequado e também por outros fatores, obviamente. Também já verifiquei por vezes, e já sucedeu em consulta, ter colegas que a fazer o puxador dorsal a meio ou no início, porque estavam na primeira série, sentiram um estalo. Pronto, e o problema para eles é que o estalo foi a longa porção do bíceps Okay. que desinseriu da origem. Portanto, o aquecimento é fulcral, é fundamental e deve ser progressivo. Agora, a outra questão é trabalhar estes músculos do ombro, que eu falei, alguns deles, a coifas rotadores, rotadores externos, não têm necessariamente de ser treinados sempre, porque também precisam de regenerar e ter períodos de recuperação e adaptação. No entanto, eu sou de opinião, e acho que era o que a Maria estava a sugerir, que no pré-treino, como movement prep e, não é? A pessoa possa e deva fazer trabalho de mobilidade, se for o caso da pessoa necessitar, porque às vezes há pessoas que são hiperlaxas e talvez não seja necessário, e deve haver um trabalho de ativação neuromuscular, que é exercícios com cargas leve, mas que efetivamente melhorem a condução elétrica, músculo, sistema nervoso, músculo. Está bem? Portanto, estou de acordo, não é para fazer logo exercícios maximais e ir muito gradual. Está bem? Ok. Pronto. Tá respondido. Agora vou só espreitar aqui as perguntas. Eu vi que já temos algumas, perguntas não é? que não são perguntas. Tem aqui a professora Fátima a dizer fantástico encontros, parabéns Margarida e Rodrigo. Um grande abraço e beijinho à Fátima. Beijinho à Fátima. E o ideal serão cadeiras ajustáveis. Está aqui a perguntar a Joana Santos quanto pronto, àquilo que estávamos a falar da postura sentada. Há aquelas cadeiras ajustáveis, mas é assim, eu posso ajustar a cadeira aos meus pés, mas depois, eu pelo menos eu sou pequenina, não é? Tenho esta dificuldade. Eu baixo a cadeira para estar com os pés no chão, mas depois fico com a mesa aqui. Então, Pois. acaba por ser eu basicamente o que é que a solução para pessoas como eu é levanta a cadeira para ter os braços na posição correta, 90 graus, mas depois tem que colocar um apoio nos pés e neste caso tem de ser um step, um banco
o que for, né? Estou de acordo, eu estou a ouvir, estou só apenas também a registrar as questões, que eu vi que temos aqui já algumas questões. E eu próprio hoje fiz um quiz no meu Instagram e tenho aqui 2, 3 questões que me colocaram que eu antecipei que iria responder. Portanto, se calhar dava-te a palavra a colocar essas primeiras questões e eu depois tenho aqui 2 ou 3. Ok, pronto. Então, Chamarei. eu respondi bem, certo? Fantástico. Ok. Pronto, tenho o Ruben a dar parabéns, por isso isto não é pergunta. Obrigada, Ruben. Tenho a Kátia Fernandes. Se são muitas horas na mesma posição, não será bom haver tanta variedade de movimentos? Porque a suposta postura correta. Dá para pôr aqui, acho eu. Pronto. São muitas horas. O professor consegue ver também. Consigo, mas depois termina no porque, não vejo toda. Pois, não dá para ver tudo. Que estranho, não dá para ver tudo. Se são muitas horas na mesma posição, não será bom haver tanta variedade de movimentos. Mas não consegues ver não consigo, questão, não sei porque é que eu não consigo ver o resto. Não dá para puxar nem para cima, nem dá para ampliar isto. Ele vai-me parar outra vez à lista de perguntas. Então vamos tentar adivinhar qual terá sido a questão da Kátia, não há problema. E pronto, aquilo que eu imagino que possa ter sido a questão é pronto, nós não devemos obviamente estar muito tempo no mesmo local, na mesma posição. Também as sugestões e as recomendações vão no sentido de 30 em 30 minutos realizarmos uma pausa, está bem, e levantarmos. Até porque aquilo que se verifica muitas vezes é, nós começamos, imagina, estamos à frente do computador a uma determinada distância, mas involuntariamente vamos nos aproximando. E se não dermos pela pausa, já estamos praticamente em cima e com uma hiperflexão cervical. Portanto, interessa fazer a pausa. Agora, quanto à variedade de movimento, depende um bocadinho qual a postura que a pessoa está a adotar, mas se for esta da hiperflexão, da anteriorização cervical e do ombro, as minhas recomendações vão no sentido daquilo que eu há pouco estabeleci, está bem? Eu, só aqui uma parte, contra pausas para a pessoa se mexer, eu dei 2 sugestões. Uma delas é, ou colocar um alarme de 1 hora para a pessoa se levantar. 3 sugestões. Ou isso, ou ter um relógio, neste caso o meu, de 1 hora, diz-me, Margarida, vai dar 250 passos. Eu aí sei, ele vibra e eu vou. Ou beber água, que não faz mal a ninguém, nem engorda. Ter lá uma garrafinha de água de 1 litro, vai bebendo, dá vontade de fazer xixi, obriga a levantar, a pessoa vai e volta. É isto que eu digo. Então, mas às vezes essas recomendações muito práticas são as melhores. Eu acho que o bom professor é aquele que consegue explicar de forma brilhante as coisas simples. E às vezes, no meu tempo acontecia, havia aqueles professores colegiais que falavam, no final nós alunos comentávamos uns com os outros, ele deve perceber muito, é brilhante. Não percebi nada, mas pela terminologia ele deve saber muito. E isso acho que não é minimamente interessante e, portanto, eu acho que essas tuas sugestões muito mais exemplificativas têm mais valor do que teres um discurso brilhante que depois ninguém percebe. E para mim isso não é brilhante. Nós temos aqui as questões, então não sei se posso ouvi-las e colocar... Pode. Eu só ia ver se desta lista se tinha aqui mais alguma coisa. Pronto. Quem tem mais queixas? Um idoso que pratica exercício ou um jovem que não pratica? Está aqui a Suzela a perguntar. Não, isso, pronto, a minha resposta será sempre empírica e depende do estilo de vida que o idoso teve, depende do nível de exercício físico. Agora, o que eu posso dizer no ombro é que as queixas e a patologia que um idoso tem é diferente daquelas que um jovem terá. Por exemplo, se eu tiver um senhor de 70 anos que tenha dor e que venha à consulta de avaliação com a equipe interdisciplinar, muito mais provavelmente ele terá uma artrose no ombro, um desgaste já da cartilagem articular, ou tem já uma ruptura muscular, e por norma o músculo comprometido é o supraespinhoso, ok? E portanto
terá uma destas duas circunstâncias, ou artrose, ou uma artrose, ou uma ruptura, que depois É vai aqui em gerar, cima, não é o supraespinhoso? supraespinhosa aqui em cima. Por sua vez, se eu tiver, imaginem uma jovem de 16, 17, 18 anos, que até vem à consulta de avaliação acompanhada da mãe, e queixa-se de dor, muitas vezes, são ombros muito laxos, muito hipermóveis, e portanto, o que é que acontece? A cabeça do ombro, que se encaixa na omoplata, vai andar ali a bailar. Uhum. E isto vai gerar, muitas vezes, microlesões que levam à tendinite. Portanto, eu não consigo dizer se o idoso tem mais ou menos sequelas, É agora a tudo um depende. patologia é diferente. Ok? Ok, ok. Então podemos começar a ver aqui estas perguntas que as pessoas foram colocando. E tenho aqui o porquê das calcificações. Pois, é uma questão excelente se alguém conseguisse descobrir a resposta. Pronto. O que acontece muitas vezes é que as pessoas têm uma dor no ombro e nós catalogamos como tendinite. Tá bem? Tendinite é um termo de senso comum para inflamação no ombro e vai causar dor, a pessoa à noite a dor exacerba. Quando realizamos um movimento há um arco doloroso em que a pessoa por norma sente uma dor anterior e lateral. Quando esta inflamação está associada à calcificação, nós chamamos de tendinopatia calcificada. Ok? O que são as calcificações? São cristais de cálcio que muitas das vezes têm uma etiologia, uma causa desconhecida. Agora, aquilo que desconfiamos é que estas calcificações surgem após já sucessivas microagressões do nosso organismo, que como defesa cria estes cristais de cálcio, estas calcificações. Ok. Agora, também posso adiantar, há muitas pessoas que têm calcificação e são assintomáticas e não têm qualquer problema até o dia em que, por outro motivo, fazem um exame diagnóstico e verificam que têm. Portanto, não há... São assintomáticas. Muitas vezes são sintomáticas e dão dor. Vai depender depois também da localização e do tamanho da calcificação, o sucesso da recuperação. Exato. Mas 80 a 90% dos casos de tendinopatia calcificada são recuperáveis com tratamento conservador. Os outros 10% têm de ir à cirurgia. Está bem? Portanto, espero que quem me fez a questão Que não se tenha nenhuma situe, cálcica. ou não tenha, ou se tiver, seja assintomática, Sim. ou porventura, se tiver que recuperar, cai nos 90%. Por acaso é Outra, a minha cliente aqui do Pilates e queixa-se do ombro. Portanto, outra particularidade é que às vezes a calcificação, assim como apareceu, pode também ser absorvida pelo nosso organismo. Tá bem? No entanto, esse momento de reabsorção é muito doloroso, mas depois é passageiro e transitório. mas a pessoa tem dor, não pode trabalhar na dor, ou seja, no Pilates tem que fazer amplitudes pequenas de forma a não afetar. Sim, a dor é um tema sempre muito peculiar, porque se for uma dor muscular, aquela dor retardada pós-esforço, ou a dor do exercício do movimento muscular, pode fazer, não tem Sim. problema. Agora, se for, imagine, estamos a fazer aquele exercício de rotação externa, não é? Deixa-me pôr aqui. Estamos a fazer rotação externa. Exato. E logo no início do movimento a pessoa tem uma dor articular. Aí devemos parar, está bem? Porque é um mecanismo de defesa. Portanto, se eu estou a fazer com um elástico de nível de intensidade muito forte, tem dor, ou reduz a intensidade, ou em vez de exercício dinâmico, faz um exercício estático. Está bem? Porque eu também às vezes ando nas redes sociais, ainda ontem coloquei por acaso uma publicação no Facebook, acho que incendiou ali o meu Facebook pelo menos, no Rodrigo Ruivo. Mas vejo situações como a dor é o medo a sair do corpo, supera. E temos de explicar que não é assim. Porque Não. por vezes, obviamente,
temos de escutar a dor, está bem? Sim, perceber o corpo. Que tipo de dor é Perceber o esta? Uma coisa corpo, é eu andei a caminhar e dói-me as pernas, agora outra claro. é mais articular e é diferente. E por isso é que depois há o vosso contributo para criar as variantes de facilidade, dificuldade, não faça Sim, sim, dinâmico, faça progressões. estático, e é por Uhum, aí que o vosso trabalho é fantástico. exato. Obrigada. E digo o mesmo, não é? Uma dor desde o ombro até quase ao pescoço pode ser devido à má postura, certo? Uhum. Assim, É tudo um depende, não é? é sempre difícil qualquer diagnóstico que se possa fazer, não é? Sem dados. Porque nós, quando avaliamos, e antes de passar à resposta, há sempre três. É uma tríade da avaliação. Primeiro, temos de saber a história clínica da pessoa, a anamnese clínica. É totalmente diferente da pessoa dizer esta dor foi aparecendo, nunca a tinha tido e agora comecei a sentir, do que dizer estava na casa de banho, caí assim da banheira, desde aí, neste dia, nunca mais fui o mesmo. Portanto, temos de ter a anamnese clínica, temos de ter o exame clínico, que é fazer os testes, Uhum. ver como é que movimenta o ombro, As testes omoplatas também. específicos, movimento da omoplata é muito importante, testes específicos para avaliar músculos e, por último, ressonância magnética, ou TAC, ou aqueles exames diagnósticos. Portanto, temos de ter estes três itens, quanto muito o último do exame podemos dispensar. Portanto, não os tendo, é sempre um tiro no escuro. Exato. Ainda assim, o que é muito importante quando falamos de ombro é, no início da avaliação, perceber se o problema é no ombro ou na cervical. Porque vamos dar o exemplo. Estava a ver se via o nome É a Sónia. Pronto, Sónia. se a Sónia na avaliação, primeiros movimentos que eu peço é roda a cervical para um lado, roda para o outro. Pá, e sentir dor. Fizer uma extensão e uma flexão e sentir dor. Se calhar a causa da dor não é o ombro e é a cervical. Exato. Ok? Se sentir, por exemplo, formigar nos dedos, parestesias, e ficam Uhum. dormentes, então se calhar pode ter também uma causa de dor que também passa pelo ombro na Mas é cervical. Pode ser cervical. uma hérnia com compressão medular. Portanto, há aqui várias variáveis. Temos que perceber se o problema e a gênese está na cervical ou no ombro. Agora, efetivamente, uma má postura, em que eu saia muito do meu alinhamento, okay, daquele eixo, né, aquela Uhum. vertical, pode predispor à dor no ombro e à dor cervical. Ok? Exato. Pronto, acho que está bem respondido. E mais perguntas? Pronto, nós temos mais. Faltam 10 minutos. O Instagram, se nós não fecharmos, ele corta e depois Ok. acho que já não dá para publicar. Mas pronto, mais ou menos é esta a noção de tempo. O que leva ao desgaste da cartilagem do ombro e como melhorar? Uhum. Então é assim, pronto, vou tentar ser mais telegráfico. Com o avançar da idade, há tendência para haver um maior desgaste articular. Por norma, o ombro, porque não é uma estrutura de sobrecarga que nós necessitemos, não é? Como o joelho ou a coxa femoral de suporte, não é tão recorrente quanto isso haver este desgaste articular. No entanto, também o existe. Está bem? Epá, e pode ser por menor congruência articular otimizada, haver este desgaste. Havendo desgaste, o que é que se sugere? Evitar situações que propiciem a dor. Há quem adote a toma de condroitina e glucosamina como condroprotetores. Isto é mais para evitar o avançar da situação de desgaste. Já se tentou, mas não tem tanta efetividade como tem no joelho ou na coxa femoral, visto que a suplementação e fatores de crescimento. Ok. Mas condroitina, glucosamina não tem efeitos secundários adversos. Reforçar rotadores externos e melhorar o funcionamento da escápula seriam as minhas sugestões. Está bem? Ok. Ok.
Pronto, Tânia já tem aqui a resposta. Mais perguntas? Vou ver aqui, Orlando. Eu acordei com dores no ombro, não foi de fazer exercícios. Quando a pessoa sabe que não foi, lá está, quando sabe que a dor não é muscular e que é da articulação, aí convém consultar um Aí especialista. convém, sim, convém sempre. Porque às vezes a dor no ombro não é resultado apenas de um exercício, de um movimento ou de um momento em si. Há as lesões traumáticas, a pessoa cai, sentiu um estalo, fez um clap. E há as lesões por overuse, em que são sucessivos microtraumatismos que vão avolumando e que podem causar a dor. Agora, obviamente, te interessa ter uma avaliação clínica Exato. para despistar bem o que possa ser, não é? Mas pronto, aceitar que dor sem ser muscular não é normal e que às vezes as pessoas vão adiando. Ainda ontem fiz um direto com uma massagista e ela diz-me, as pessoas vêm aqui quase Sim, no último sim. auxílio. Deixam O, piorar e piorar e piorar, piorar e quando chegam lá não têm só um problema, têm vários. e depois e acontece inversamente proporcional. A pessoa imagina que tem dor há um ano, mas a expectativa de recuperação é de uma semana. E é difícil, obviamente. Tá bem? Quanto mais protelar, mais dano e inflamação se causa, está bem? Por norma, as pessoas procuram e ajuda no ombro quando ou não conseguem já dormir à noite, nas senhoras quando não conseguem chegar ao sutiã, nos homens quando já não conseguem pentear, para quem não é careca, e a barba, está bem? Mas tentem antecipar porque isso só trará benefício na recuperação. É verdade. Ou isso, ou arranjei um companheiro que ajude. Tive que dizer a piada. Mas aí fica sempre dependente do companheiro. Oh, Em pronto, tem teletrabalho tudo sempre. bem, que o companheiro deve estar em casa, mas sair. É... Tudo bem. Então, qual o motivo do aparecimento das calcificações? Isto já foi dito. Pronto. Porque a rigidez muscular também. Porque a rigidez. Isto não, isto foi alguém a citar qualquer coisa. Porque a rigidez muscular, porque a rigidez muscular também acontece nos músculos que supostamente sustentam a postura correta. Continuação. É Kátia Fernandes. Ok, obrigada, Kátia. Tenho uma cliente que tem muitas dores no ombro, onde descobriu que tem demasiada rotação do ombro e facilmente sai do sítio. O que fazer nesta situação? Estas pessoas com hipermobilidade, não é? Sim, Do, sim. do ombro na cápsula. Epá, mais uma vez, ter-se de avaliar, mas quando nós temos o que nós chamamos a isto é uma luxação recidivante. São vários episódios de luxação repetida e muitas vezes a luxação é anterior, o ombro sai para a frente. Pronto, e eu já acompanhei casos em que a pessoa chega e o ombro sai de 2 em 2 meses, a jogar futebol com os amigos, já quem tenha dito que saiu a dormir. Nesses casos, quando já são muitas recidivas, nós chamamos de no-touch patient e indicar consulta clínica. Se for uma situação ou duas mais pontuais, devemos trabalhar em estabilidade, a estabilidade do ombro. Neste caso, ele não precisa tanto daqueles exercícios de alongamento e de mobilidade. Devemos evitar situações de rotação externa e abdução, ou seja, em que o braço está longe do corpo em rotação externa. E tem de fortalecer muito com efeitos rotadores, tá bem? Os músculos infraespinhoso e pequeno redondo, cá atrás. Tem de fortalecer na mesma muito os escapulotorácicos, trapézio médio, inferior e grande dentado. E esperar que desta forma não haja mais episódios. Mas se for muito reincidivo e luxar com muita facilidade, pronto, a ideia pode ser uma indicação clínica. Exato. Ok. Então, pronto, e já sabem, tem aqui o professor Rodrigo Ruivo. Se precisarem de alguma coisa, é na Clínica das Conchas, não é? Onde também faz esse trabalho. A minha prática é lá. Quando estou em stress, tenho tendência de encolher os ombros, não conseguindo relaxar. Eu, por acaso, a Carla é a minha cliente, eu até conheço pessoalmente. A Carla é daquelas pessoas que está sempre assim. E eu mesmo no Pilates, obrigando a fazer o shin tuck, baixo os ombros, é complicado. É das pessoas que parece que têm sempre os ombros encolhidos.
o que acontece muitas vezes é que, porque temos músculos que não estão tão trabalhados quanto deveriam, outros têm de compensar. E o que acontece é que há uma hiperativação do trapézio superior e do angular da omoplata. E, portanto, estejamos a trabalhar com acompanhamento ou não, deve haver muitas vezes inicialmente um trabalho de alongamento e de inibição muscular destes músculos hiperativos, está bem? Do angular da omoplata e do trapézio superior, está bem? E tentar, obviamente, de forma voluntária, contrariar este encolher. Eu muitas vezes, quando dou TPC e tento que as pessoas se tornem autónomas, dou sempre a sugestão de fazer os exercícios junto a um espelho, porque assim conseguem também controlar-se e ajudar. Exato. Ok? Eu também muito trabalho com a respiração, quando eu digo para inspirar, às vezes até faço de propósito. Nas aulas temos os braços para cima e digo agora junta ombros às orelhas e baixa. Junta e baixa. Ok, para a pessoa perceber o cima em baixo e depois diz agora fica em baixo. E a pessoa já sabe que é ali. Eu digo, as orelhas não têm frio, eles podem estar aqui em baixo, não é preciso estarem lá em cima. Estou já a registrar essas notas para depois também poder dar esse feedback. As orelhas não têm frio. É verdade. Não será tendinopatia a terminologia correta? Então, Está a Cátia Fernandes a dizer. estava a ver se conhecia a Cátia. Pronto, é uma dúvida já mais técnica e, pronto, efetivamente, o termo tendinite é um termo que se utiliza em senso comum para que as pessoas nos percebam. No entanto, o termo mais correto, porque nem sempre a dor está associada à inflamação, é tendinopatia. Está bem? Portanto, colocando no ponto científico, tendinopatia é o termo correto. No ponto da live, para que todos nos entendamos, falamos em tendinite. Mas nem sempre há inflamação e pode haver dor e por aí fora. Pronto, por ser dor é tendinopatia, mas se houver inflamação é tendinite mesmo, não é? Sim, mas em contexto clínico. Sim, em contexto clínico, entre o médico, fisioterapeuta, fisiologista que trabalha no âmbito do ombro, o termo é tendinopatia, porque nem sempre há inflamação, mas obviamente tendinite é aquele termo que utilizamos para que todos nos entendamos. Ok. Bem, eu se calhar fazemos só mais. Não sei se o professor tinha alguma pergunta que gostasse de responder, porque já estamos aqui a Sim, terminar. Margarida, tu é que sugeres e Ainda não estamos recebi bem. o sinal. Eu normalmente recebo o sinal quando faltam 2 minutos, mas deve estar quase a chegar. Por isso, se o professor quiser responder a mais alguma pergunta daquelas que lhe possam ter feito. Pronto,